Oiê! Boa tarde, pessoal. Olha, gente, aqui de novo. Mais uma quinta-feira. Boa tarde, Tony. Boa tarde todo mundo. Aí já tem Priscila, já. Geisa, Pri, sejam bem-vindas. A gente está aqui mais uma tarde de quinta. Eu com problema na minha internet aqui pelo notebook, que facilita, então hoje eu não consigo acompanhar as mensagens do chat, porque eu estou fazendo pelo celular, estou tentando resolver aqui o problema. Mas o importante é que passou rápido essa semana e nós estamos juntos de novo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando mais uma vez que esse é um trabalho realizado pela nossa Casa Espírita Suave Caminho. É um trabalho que a gente realizava presencialmente, mas trouxemos para o mundo virtual, já que é um mal necessário. E com isso a gente está aí grudadinho com outro trabalho que é a fluidoterapia, que, para quem conhece, a fluidoterapia é um tratamento espiritual que muitas vezes é recomendado para que a pessoa possa se tratar, né, no campo espiritual mesmo. Então, o nosso estudo se dá toda quinta-feira, às 16 horas, e quando a gente encerra, logo em seguida começa o tratamento espiritual, que é a fluido, e aí no finalzinho a gente dá novas orientações. Para a gente começar, fica então o de praxe, que é estudarmos um pouquinho, lermos um pouquinho uma mensagem edificante, fazermos uma prece de abertura, e o Tony vai fazer para a gente, certo, Tony? Sim. Não chega aos pés da nossa apresentadora principal, mas como aqui no formato ela não está visualizando, né, as mensagens, eu vou repassando aqui as mensagens para a Grace fazer o comentário dela, simpático que ela sempre faz. Então, a gente já tem a Priscila, Geisa, Juane Leite, Josiane Barreto, Kátia Monteiro, Kátia dos Santos, Tiago Santos, Nilta, Wilson, Karina, todo mundo já entrou aí, já deu boa tarde para a gente, tá? Gente, que delícia! Quanta gente! Muito bom. Lembrando que se tem alguém assistindo que o Tony não comentou, é porque nós só sabemos que vocês estão aí com a gente quando vocês fazem um comentário aí no chat. Se não, a gente sabe que tem gente por conta de um número que o StreamYard apresenta para a gente, mas a gente não sabe quem é. Então, dá uma boa tarde, faz um comentário. O estudo de hoje é continuação da semana passada, falando ainda de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas aí a gente fala daqui a pouquinho. Vamos fazer nossa prece. Então, nossa leitura hoje vai ser do livro Pão da Alma, de Irmão José, por Carlos Abacelli. Rogativa. Abençoa, Senhor, quem segue sem caminho, quem chora sem consolo, quem se rende ao fracasso, quem não aceita a prova, quem não esquece a mágoa. Mas também abençoa quem oprime e maltrata, quem persegue e desdenha, quem injuria e fere. Abençoa, Senhor, quem sofre ou faz sofrer. Ou seja, abençoa a todos nós, independentemente de que posição nós estejamos, né? Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos aí fazer a nossa conexão com o plano espiritual, fazendo nossos pensamentos chegarem a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, o nosso Mestre Jesus, que nos dá todos os dias a oportunidade de estarmos trabalhando para o nosso progresso moral, nosso aperfeiçoamento. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, toda a equipe de proteção, de amparo, de aconselhamento, de tratamento, aos nossos anjos de guarda, todos eles sempre unidos pelo nosso bem, unidos, desejosos da nossa proteção, desejosos que estejamos na luta
através do Evangelho, através dos bons conselhos, através das boas atitudes. Que tenhamos momentos de estudo fraternal, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita paz e com muita certeza na presença de todos eles em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E aí a gente retoma do item 6, não é isso, Gleice? Acho que sim, pelo menos. Hoje eu estou com o meu livro físico, mas semana passada eu estava olhando pelo computador, então não deu para marcar, mas eu acho que é isso. A gente vai a partir do item 6, lembrando que a gente estava falando de reencarnação, né? Algumas passagens ali dos evangelhos que falam da reencarnação, né? Alguns textos, alguns encontros, inclusive Jesus com Nicodemos, que falava daquele encontro, né? Que era tão bonito, né? Que ele falava, né? Que ninguém pode nascer, se não nascer de novo. Aí vem aí o texto. Deixa eu só fazer um comentário antes disso. Eu estava estudando o texto, né, hoje, antes da gente começar, e aí Gleice, me sentindo assim, gente, mas para que tanta explicação? Para que ficar tentando entender uma coisa que é tão óbvia? Aí depois eu falei, Gleice, isso é óbvio para você. Isso não é óbvio para todo mundo. Tem muitas pessoas que chegam na doutrina agora e ainda não conseguem entender o pensamento da reencarnação. Para mim é tudo tão automático no raciocínio, né? O quanto a reencarnação prova a bondade e a justiça de Deus. Aqui, o texto está o tempo todo tentando resgatar, como você disse, trechos do Evangelho na sua origem, para sinalizar o quanto Jesus, né, naquela época, foi abordando esse assunto do jeito dele, da forma como as pessoas tinham condições de entender, mas hoje eu olhando, eu falo, gente, mas é tão óbvio, só isso demonstra a justiça de Deus, só isso explica todas as diferenças que existem, mas não é tão óbvio, né? Não para todo mundo. Não é tão óbvio, Gleice, e ainda tem a questão das traduções. Eu sempre falo isso porque eu acompanho muito o Haroldo Dutra, acompanho muito, porque ele é muito didático, ele é muito sério, né? Ele traz essas informações de uma maneira que eu gosto. E na tradução dele, do Evangelho, em vez de toda vez que faça em verdade, né, as passagens de Jesus, ele não coloca em verdade, ele traz a tradução amém, amém. Ou seja, o amém é uma confirmação, é o que nós chamamos de assim seja, assim é. Né? Então, quando Jesus, na tradução do Haroldo, fala em verdade, ele quer dizer, é isso, quer dizer, né? É uma confirmação, né, daquilo dali. Então, mesmo a gente já estudando, em muitos momentos a gente vai pegar fontes que já trouxeram, enriqueceram mais ainda as informações que a gente tem. Verdade. Então, pode ler aqui? Fica à vontade. Pode tirar o comentário da Renata aí, senão fica o tempo todo no seu rosto. Tá. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Números 1, 2 e 3 foram os textos que a gente leu semana passada. Se fosse errônea essa crença, Jesus não havera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste, acrescentando: não te admires de que eu tenha dito ser preciso nasças de novo. Né? E aí e Kardec, ele tem essa característica, né, Gleice? Ele vem, em todo momento ele vem refazendo a pergunta, ele vem fazendo os espíritos esmiuçarem mais as respostas deles mesmos, né? Essa a curiosidade que a gente não tem, ele tinha, e ele pensava o tempo todo, né? Hoje nós somos espíritas, como você falou, a gente já tem um certo conhecimento de leitura da doutrina espírita, mas ele escreveu para quem não conhecia.
né? Quando ele fez a codificação, era para quem não conhecia aquelas informações, não existiam esses dados todos assim. Então, ele fez a codificação pensando para todos aqueles que um dia teriam contato com a doutrina espírita. Então, por isso que muitas vezes né, ele vem refazendo a pergunta e vem refazendo a informação. Você quer falar alguma coisa desse trecho? Só que eu sou fã número 1 de Kardec, quero tanto um dia eu poder encontrar com ele, falar, menino do céu, como tu é inteligente, criatura, fez tantas perguntas que eu queria fazer, mas eu não sabia que eu queria fazer. Exatamente, por isso que foi ele que fez, né? Ainda bem que ele estava preparado. Por isso que não fui eu, que não sou curioso, eu ia fazer uma pergunta, 2 perguntas no máximo e ia acabar o Livro dos Espíritos. Ele não. Não, é cada transforma aquilo tudo na onda. Que tudo, eu queria saber isso, mas eu não sabia que eu queria saber. Exatamente. Então, assim, estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, né? Porque assim são 2 coisas diferentes, né? Depois a igreja veio e traz o nascer da água por você batizar na água. Então, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica tem esse ritual. E Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando, né, de um processo reencarnatório. Até porque a água lá para eles antigos, a água tinha uma informação de uma ligação com Deus muito grande. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito. Então, aqui já está falando da interferência de quem fez a tradução, né? No caso, daquele momento ali, a igreja, no momento que Kardec vai escrever aquilo, que tinha muitas informações que são muito diferentes. Você pegar os 10 mandamentos na Bíblia católica, são diferentes dos 10 mandamentos que nós lemos aqui na Bíblia, que é a evangélica. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto, ou seja, a compreensão deles de formação do planeta Terra era diferente do que a gente tem hoje, que a própria doutrina espírita explica, que o próprio Chico Xavier já falou, né, André Luiz já falou a respeito disso, que não é da forma que eles pensavam. Eu vou sair daqui. Ou melhor, me troca aí, por favor. Vai conseguir entrar? É. Então tá bom. Pronto? Tá me ouvindo? Aqui. Mas aí você não consegue visualizar. Estou visualizando tudo e consigo, inclusive, colocar o comentário deles, ó. Sabrina dando boa tarde para a gente. Então, segue. Eu vou mexer. Só para me divertir aqui, que eu estava sentindo falta de poder interagir com o povo. Marcelo, amigo querido! Marcelo diz assim: acredito que Kardec já tinha um profundo conhecimento da doutrina. Você já reparou que quando temos algum conhecimento, as perguntas são mais objetivas? Verdade, a gente consegue direcionar melhor, né, para aquilo que a gente tem necessidade de saber. Aí o Tiago coloca: um intelectual incrível foi Kardec. Realmente, sintetizou de forma ímpar o que lhe foi transmitido.
Olha, gente, eu digo sempre, eu quero, quando eu crescer, um dia, lá no infinito, eu quero ser que nem Kardec. Marcelo diz, a água desde os tempos mais remotos era o fator de limpeza, o solvente universal. Sim, inclusive a gente ter este olhar, Marcelo, ajuda a gente a entender por que em tantas passagens do Evangelho a água foi usada, né, como explicação de uma série de coisas. E acho que é até isso que você vai reforçar agora, não é, Tony, na leitura? Isso aí. Para se apanhar o verdadeiro... E aqui ele fecha aqui, né, o comentário, esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Tem muitas coisas que ainda estão sob suspeita, que ainda existe muita dúvida. Nós ainda não temos todo mundo, todos os cristãos, o mesmo tipo de percepção do que estava escrito na Bíblia. Estamos longe disso ainda. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material. Então, assim, tudo que se falava de material, que se queria referir ao plano material, era usada a água como esse símbolo. Sim. Estas palavras, segundo essa crença, a água se tornava o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Então, quando Jesus fala, quando vem nessa tradução, né, falando a questão de se a gente não renascer na água e no espírito, a gente não vai ver lá o reino dos céus. Fala, Gleice. Não, só para colocar aqui, Kátia diz para a gente, a água é um componente primordial em todas as religiões. E aí o Marcelo faz um comentário bem interessante também, que ele diz, a água no nosso planeta é ainda um fluido pesado. Jesus usou o líquido da saliva para curar o cego, misturada com argila. Então, essa fala de Jesus, né, que se o homem não renascer com o corpo e a alma, ou mesmo como, aqui, na verdade, é o que ele está querendo dizer, né, já é a conclusão de Kardec, mas o espírito, cadê a parte que diz que pulei. Não renascer da água e do espírito. É como está lá escrito na origem. É bem para a gente entender que essa água, e até a água, se a gente parar para pensar, que o bebê fica dentro do útero materno, mergulhado, né? Opa, travou para mim. Quem é que está travado? Eu ou o Tony? Ai, gente, fico até nervosa aqui, porque a minha internet hoje não está das melhores. Para mim, o Tony travou totalmente. Me ajudem, falem aí para mim quem é que está travado. Oi? Então, quem travou? Eu ou foi você? O Tony? Nós dois. Não, o pessoal está dizendo que foi você, hein? Tá? Então, o que eu ia falar, já que foi o Tony, o que eu ia falar é que o bebê fica, né, mergulhado ali, acho que até a Cata colocou aqui pra gente, que o bebê fica ali mergulhado no líquido amniótico. Né? Por isso que a gente fala, quando o bebê tá para nascer, nossa, estourou a bolsa. E aí cai aquele líquido
que representa, né? Nesse caso, talvez, é uma forma de interpretar, aliás, é a forma como eu sempre interpretei essa leitura, de que para a gente renascer, né, no corpo e na água, como é? Na água e do espírito, significa renascer, né? O espírito ter uma nova oportunidade reencarnatória, e para isso ele precisa passar pela bolsa, né? Pela bolsa materna, pelo útero. Então, eu sempre interpretei dessa forma. Mas é engraçado não é a palavra, é interessante como aparecem outras explicações. Marcelo coloca aqui assim para a gente. Essa questão... Pode falar. Não, eu digo assim, essa questão, né, de se fazer analogia com a gestação, com o líquido amniótico, eu, particularmente, apesar de que a gente pode usar isso, a gente está falando de vida, está falando de Deus, né, então eu acho que tudo cabe, desde que seja uma referência santa, sagrada, como é, né, a gestação, mas eu acho que a gente buscando uma visão material mesmo, né, uma visão, né, material, que a gente consiga fazer ali um tipo de comparação, né, você batizar o padre ou o pastor e jogar água em você, vai fazer a sua união, o seu renascimento com o mundo espiritual. E a gente sabe que não é isso, aquilo ali é simbólico, não é exatamente isso. Fala. Sim, no fundo nós temos uma necessidade de simbolismo, e por conta da nossa necessidade que as coisas assim se dão. O Marcelo diz assim: a água é o meio de darmos início à nossa formação material. Existem 2 cordões umbilicais, um material ligado à mãe e o outro ligado ao plano espiritual. Né? Na verdade, não ao plano espiritual, eu diria, o Marcelo, mas a nós, espíritos. Então, o cordão umbilical, que não é umbilical, né? O cordão fluídico, cordão prateado, enfim, é que liga o espírito ao corpo. Ele ainda acrescenta, diz assim: 2 mundos, isso que temos que ter em mente. Um, o mundo material, e o outro, o mundo espiritual. Exatamente, e é esse processo, né? Eu li o texto de hoje, né, com essas explicações todas sobre a reencarnação, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, acho que hoje, com todo o conhecimento que a gente já tem da doutrina, dava para simplificar bem isso aqui, né? Mas entendo a necessidade para muitos, inclusive, que não tem este olhar, né, de estudo dentro da doutrina. Mas eu, quando vou explicar sobre reencarnação para alguém que não conhece a doutrina, que não entende exatamente qual o objetivo da reencarnação, eu sempre coloco na simplicidade que tem no Livro dos Espíritos, de que a reencarnação é uma prova da bondade e da justiça de Deus, que nos permite, através dela, evoluir, né? O objetivo da reencarnação é a evolução. E aí, através da explicação da reencarnação, da forma como nós conhecemos, dessa de que, para que a gente possa ter uma nova oportunidade, é preciso que a gente renasça num novo corpo, que nada tem a ver com o anterior, mas que vai nos servir de ferramenta, né? Que vai nos dar as condições necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E com isso nós vamos tendo a oportunidade de exercitar o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, quitando débitos do passado, passando por provas que nos farão mais fortes, que nos farão evoluir nessa caminhada rumo à perfeição, e que a conquista dessa perfeição é responsabilidade individual de cada um de nós, e nós vamos alcançar essa condição de espíritos puros mais rápido ou mais lentamente, de acordo com o nosso esforço, e o meu esforço não necessariamente vai ser igual ao do Tony, igual ao do Marcelo, da Kátia, enfim, cada um na sua medida, cada um no seu passo. Então, assim, eu acho que eu ainda consigo simplificar, pelo menos para a fala da atualidade, essa questão da reencarnação. Aqui, o texto está tentando, em cima das falas de Jesus, mostrar, olha, viu, Jesus de um jeito ou de outro já falava disso,
Mas eu acho que eu particularmente, pularia essa etapa. Não, tá bom, eu acredito. Tá bom, vamos partir para a prática. O quanto é bom acreditar na reencarnação, o quanto é bom ver a justiça de Deus, o quanto é bom não se vitimizar, o quanto é bom olhar para situações e falar, caramba, se Deus é um pai de amor, bondade e justiça, se eu estou passando por este problema, é porque tem ali um dedinho de justiça, né? Eu não sou vítima do que está acontecendo. Eu provavelmente preciso disso, ou porque eu estou, né, resgatando, cumprindo uma expiação, ou porque eu estou de fato passando por uma prova, provavelmente escolhida por mim mesma, ou por consequência das minhas necessidades que foram criadas ao longo das minhas escolhas, mas eu preciso passar por isso para avançar um pouquinho, para subir um degrau. Eu mais ou menos entendo a reencarnação com essas palavras. Gente, simplifiquei com as minhas palavras, hein? Pelo amor. Não vamos dizer. Mas você colocou, Gleice, uma forma sua de já observar, tipo assim, eu não preciso mais, né, esse tipo de informação minuciosa. E aí eu vou te dar um exemplo, como, né, eu também não preciso mais, mas me enriquece cada vez que eu releio. Porque eu tiro um detalhe a mais. Por quê? Porque hoje em dia eu sou uma pessoa que explica para as outras pessoas como é que isso funciona. Já não é mais só para mim. Já não é só eu saber como é que as coisas funcionam e tentar me adaptar. Não, eu já explico para as outras pessoas. Então eu preciso ter um vocabulário rico, né, e uma quantidade de informações ideais para poder esmiuçar. Né? E, por exemplo, aqui a gente fala, como você falou, a gente fala para um monte de pessoas que não têm contato, que não têm isso. E o cuidado que vem aqui, inclusive nesse capítulo que a gente está lendo, é que ele vem lá do princípio falando da reencarnação, como é que ela já foi apresentada lá na época dos judeus e ninguém percebeu isso, e veio Jesus e confirma a reencarnação, e ele coloca, né, os símbolos que existiam na época para confirmar que existe a reencarnação. E por que Jesus precisava confirmar a reencarnação? Porque é a lei, né, que torna a nossa percepção da vida totalmente diferente. A percepção do evangelho, das dificuldades, dos sofrimentos, das lutas, de tudo isso, compreensível, porque nada fazia se compreender. Ou Deus fazia a nossa vida ser boa, curava todas as doenças, nos tornava ricos, nos tornava livres, nos tornava isso ou aquilo, ou ele era injusto, ou estava sendo injusto. Não era responsabilidade nossa. Né? Então, assim, esses comentários do Evangelho e essa esticada que os espíritos dão, e Kardec dá, eu acho que são fundamentais. Eu assisti um filme um dia desses sobre um médico italiano, filme até ruinzinho pra caramba, mas me chamou muita atenção, é um filme real, tipo um documentário, aconteceu em 1906, ou seja, 100 e poucos anos depois de Kardec, depois da doutrina espírita já existia lá na Itália, mas ele não tinha o menor contato. E ele se torna médico em Nápoles, e tem uma parte da cidade que é muito pobre, como até hoje existe, né, em vários países, a maioria dos países do mundo inteiro, que era muito pobre. Ele conhece um garotinho ali de rua, ele se encanta com um garotinho de rua e vai ajudar, e chega um momento que o garotinho de rua tem um machucado no pé, porque tem uma vida muito sofrida, se machucou, e aí deu tétano na perna dele. E aí o menino morreu. E aí, daqui a pouco, ele fica tocado, né, pelas necessidades daquelas pessoas pobres, porque só através daquele menino pobre é que ele foi lá na região que o menino morava, muito pobre. E aí chegou uma pessoa no hospital que ele estava trabalhando, e aí com uma doença e morreu. Mas aí, como ele se lembrou do menino, que vivia numa condição ruim, ele já foi lá buscar no bairro que a pessoa morava a informação de que doença foi aquela que matou. Ele não ficou satisfeito de dar qualquer diagnóstico, como todos os outros médicos faziam.
naquela ocasião. E quando ele chegou nesse bairro tão pobre, que ele viu tanta miséria, que ele viu tanta carência misturada, né, a tal da injustiça, né, misturada num lugar só, a imundície que aquelas pessoas todas viviam, ele fica chocado, ele fica impressionado e descobre que na água que eles bebiam, a fontezinha da água lá que eles bebiam, que era a água que eles tinham, é que estava contaminando todo mundo com difteria. E aí ele manda para a prefeitura a informação, leva para a prefeitura que aqui tem um surto de difteria, que eles têm que fazer alguma coisa. A visão dele era fazer alguma coisa, dar assistência àquelas pessoas, né? Tratar a água, dar uma higiene. E aí, quando ele volta no bairro depois, o que a prefeitura mandou fazer? Pegar tudo das pessoas e queimar, botar fogo. As pessoas já não tinham nada, e a atitude foi tratar aquelas pessoas como se fossem pessoas contaminadas, né, que fossem passar aquela doença e transformar a cidade. O olhar, né, que se tem das dificuldades alheias da gente vai mudando. Muitas pessoas não precisam ser espíritas para ter essa compreensão. Mas quando a gente se torna espírita, essa compreensão vem aqui no Evangelho o tempo todo, né? Assim, então, assim, por que existem as pessoas que têm uma vida melhor? Por que existem as pessoas que passam por tanto sofrimento? Porque eram vidas de muito sofrimento, que até hoje tem. Que as pessoas vivem. Então, assim, eu, particularmente, sem essa visão da reencarnação, das necessidades que nós temos, que nascer num ambiente desse é uma oportunidade de progresso, a gente só vai enxergar por isso. Aí, voltei? Voltou. Voltei? A gente só vai enxergar a lei de Deus como assim, se ele não está fazendo o que é bom para a gente, ele está fazendo alguma coisa contra a gente, né, Gleice? Então, assim, a reencarnação, então ele vem dando de novo, falando, a reencarnação existe por causa disso, por causa disso. Que é para a gente mudar o nosso ponto de vista. Né? Continua aqui, você quer falar? É verdade. Não, vamos só para a gente pegar aqui um pouquinho da fala do pessoal. Kátia disse, na doutrina espírita nós bebemos água fluidificada, ainda reforçando a importância, né, da água, do simbolismo da água. Marcelo diz, isso, Kátia, em nosso planeta a água é o meio mais fácil para se manipular os fluidos. Nosso progresso se dá em duas etapas. Desenvolvendo o nosso perispírito ligado diretamente ao corpo físico, e outro, desenvolver sentimentos ainda equivocados em nossa consciência. E aí depois a Josi concorda com você quando ela diz assim, tem razão, Tony, eu já não preciso ler para acreditar, para me convencer, mas preciso estudar para saber falar sobre o assunto se alguém me perguntar. Exatamente. Aliás, estudar, né, é a base para que a gente possa ter uma fé raciocinada. Exatamente. Pode continuar. Isso aí. A interpretação de justiça, aliás, por estas outras palavras, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só corpo procede do corpo, e que o espírito independe deste. Né? Ou seja, mais uma vez, né, Kardec vem e amplia a explicação de Jesus. Somos duas coisas diferentes. Somos espíritos e somos carne. O espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, da vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Né? Aquilo que a gente falou semana passada, né? Que os espíritos circulam por ali, mas a gente não vê, a gente não consegue enxergar. Só os médiuns, né, conseguem enxergar isso, mas estão ali. E também, né, o Espírito de Deus. Nesta última acepção, né, da alma do homem, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio,
pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ele amplia mais ainda o fato da gente não ser espírito, porque do corpo a gente sabe, né? O Bruno sabe de onde veio, né? Teu filho, eu sei de onde eu vim, mas o espírito, né? Por onde já andou meu espírito? Quanto tempo eu tenho já de experiência, de vida? O que eu já fui, né? E hoje, como você sempre reforça, eu sou minha melhor versão, então assim, eu não tenho nenhum interesse, hoje em dia eu não tenho nenhum interesse, porque antigamente eu achava que ia descobrir que era príncipe. E aí deu tudo errado, e eu nasci pobre. Né? Eu falava assim, mas deve ter um motivo, alguma coisa eu fiz errada. Hoje não, hoje eu prefiro não saber, porque mesmo que eu tenha sido um príncipe, eu fui um péssimo príncipe. Então é melhor eu não saber, é melhor ir daqui para frente. Né? Eu brinco aí, sempre. Eu sei sim por que eu nasci pobre, porque o espírito que estava lá, responsável pelo planejamento reencarnatório, começou a me fazer um monte de perguntas. E aí, quando ele perguntou, né, qual vai ser a sua condição social, e eu falei, eu quero ser nobre. Mas ele estava com cera no ouvido, gente, olha isso. Aí ele anotou pobre. Aí, olha, não teve o que fazer, nasci pobre. Por isso que eu nasci pobre, tem essa explicação. Brincadeira, mas é bem colocado isso que você está falando, ô Tony, porque de fato muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita e que não entendem o porquê do véu do esquecimento, porque a gente estuda isso na doutrina, existe uma explicação lógica do porquê nós não lembramos das outras vidas, nós não lembramos o que fomos na última vida, enfim, existe uma explicação lógica e que quando a gente compreende, parece que corta o cordão da curiosidade. Então, essas pessoas que não têm o conhecimento da doutrina têm uma tendência natural a desejar fazer uma regressão a outras vidas, né? Eu enfrento muito isso, porque tem gente que fica assim, mas você faz regressão? Você faz, né, hipnose para regredir a outras vidas? Olha, eu faço hipnose, mas eu não faço para regredir em outras vidas, porque, enfim, aí até explicar por que focinho de porco não é tomada leva um tempo. Mas se a gente parar para olhar pela explicação do que a gente estuda, não tem essa necessidade. Na verdade, se estamos na nossa melhor versão, uma coisa é certa. Em outra vida, você era mais atrasado do que é hoje. E aí, de fato, te interessa isso? Porque não importa se você foi uma rainha ou um rei. Você era um rei ou rainha pior do que você é hoje, em questão de sentimentos, né? Em questão de evolução. Te interessa, de fato, saber isso? Isso realmente vai fazer diferença na sua vida hoje? Mas é muito comum que as pessoas tenham essa vontade e essa curiosidade. E descobrir, né? O risco de descobrir, Gleice, porque, como você falou, nós temos o véu do esquecimento para nos proteger. Então, assim, de lembranças que nós não deveríamos ter. Então, as nossas relações, principalmente as familiares, né, que são as relações nossas de reconstrução de relacionamentos, a gente pode descobrir com uma pessoa, né, que a gente cuida ou que convive com a gente, pode ter cometido alguma coisa muito ruim contra nós, ou nós podemos ter cometido alguma coisa muito ruim, e aí todo aquilo que foi construído numa encarnação inteira de relacionamento com facilidades ou dificuldades, de repente uma relação que era de ódio já virou uma relação de amor, e aí você toca ali numa parte do chipzinho que vai despertar uma despertar um sentimento ruim. Xi, travou tudo aqui para mim. Aí me avisa, voltei? Voltou. A sua imagem está bem Posso ler aqui ou você vai falar agora? Não, espera um pouquinho. Vamos aproveitar o povo colaborando aqui com a gente. Marcelo diz assim, precisamos entender que a matéria vai continuar prevalecendo em nossas reencarnações em mundos de provas e transição. Por isso que a prova é justamente vencer as coisas do mundo, as nossas paixões humanas, né? Aí ele complementa aqui dizendo assim, já de outra coisa.
Vem comigo, tá, gente? Você nasceu pobre porque você é um premiado, pois uma das piores provas é a riqueza. Tudo é para o nosso bem, não existe castigo, existe reeducação. Marcelo tá certíssimo, não é castigo nascer pobre, não, é necessidade. Eu falo sempre isso, viu, gente? Principalmente com os meus alunos, mas eu falo sempre em tom de brincadeira, para falar do planejamento reencarnatório. E a Kátia diz, né, para muitos seria insuportável a prova da riqueza, mas também ela é necessária, né? Em algum momento a gente passa por ela e espero passar por ela numa hora em que eu esteja bastante em condições de tirar bom proveito dessa experiência sem me perder ainda mais, né? Porque as facilidades que a riqueza proporciona nem sempre são favoráveis para a nossa evolução. Mas são possíveis, né? Eu te confesso que eu não ia reclamar, não. Tá? Você não ia reclamar, né? Eu confesso que nessa eu não ia reclamar, não. Eu ia falar, não, tudo bem, é difícil, mas depois a gente resolve. É difícil essa prova, mas olha, estou preparado. Parece aquele menino do Amigos da Luz, né? Olha, senhor, eu estou preparado. Nada não, mas pode mandar aí essa tal prova da riqueza, porque eu vou dar conta. É muito engraçado, né? Ai, meu pai. A Kátia falou sobre saber, né, conhecer os fatos da vida passada. Pode ser muito doloroso, né, como está dando. Ah, tá, entendi. Ótimo, Kátia, que quando ela colocou, né, que para muitos seria insuportável, ela está dizendo que é referente a saber, né, o que a gente fez, o que a gente foi em outra vida. E aí Marcelo coloca a gente para refletir aqui também quando ele coloca o que é ser pobre. Boa pergunta para fazermos. Será que seria bem-aventurados os humildes, né? E Tiago diz aqui para a gente: chorar no volante de um Jaguar não. Chorar no volante de um Jaguar não mal. Pois é, né? Eu tenho um irmão que ele brinca assim. Eu não entendo esse povo que fala que a felicidade, que dinheiro não compra felicidade. A minha, ela compra e ainda manda trazer, entrega em casa, chega na porta. É verdade. Mas é a nossa, assim, é porque quando a gente olha para isso, a gente olha para os momentos de dificuldade que nós tivemos, né? E uma vez, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se ainda como é que está o nosso tempo, mas dá para dar um exemplo rapidinho. Eu tive um momento ali de convivência com algumas pessoas que eram muito ricas. E essas pessoas, elas conviviam na casa deles, e eles eram muito festeiros. Então, assim, a casa dele frequentavam pessoas que tinham dinheiro, pessoas que não tinham, e isso não fazia diferença. E foi um período muito legal. Só que aconteceu, um deles sofreu um sequestro, uma ameaça de sequestro. E as primeiras pessoas que eles afastaram foi de quem? Dos pobres. Dos que frequentavam a casa, que eram mais pobres. Né? Então, o que diz na questão dessa prova aí da riqueza? Você vive desconfiado se aquelas pessoas que estão com você são pessoas que gostam de você, são pessoas que gostam do que você tem e do que você pode proporcionar. Né? Então, assim, todo mundo se sentiu injustiçado, ninguém frequentava, ninguém ia por causa daquilo, via porque era agradável, era um dia agradável, era um momento agradável, não é porque era isso ou aquilo, mas quando eles tiveram que fazer a avaliação dele de se afastar, os pobres são os que mereciam ser afastados. Então, é muito difícil isso. Que história triste, saber que isso é uma história real. Isso é real, isso acontece muito, demais até. Então, é muito nisso, né? As pessoas que têm muito dinheiro, muitas, não sabem se aquelas que estão do lado delas gostam delas ou gostam do que elas têm ou que elas podem proporcionar. Eles estão sempre nesse conflito. Eu sei que quem me liga, que quem me procura, que quem quer estar comigo, que quer estar comigo, porque gosta de mim. Porque eu não tenho nada além de mim mesmo para oferecer para os outros. Sim, também não. Então, ser pobre é nesse sentido. Ora,
Aí já vem aqui, posso ler aqui? Aqui de São Mateus. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiser compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Você consegue dar essa interpretação aí, Andrés? Consegue o quê? Eu vou ler o item 11 aqui. Diz assim: se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido desde puramente... o tempo de João... Oi? Para mim, você está picotando, Tony. Oi. Gente. Então, tá picotando. Eu vou ler esse item 11. Pode ser? Tá, pode. Então, tá bom. Diz assim: se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras, pois? Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade pela caridade e pela brandura. A seguir, acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E aí a gente para ver, né? Se até hoje a gente para ler essas palavras e fica ali meio na dificuldade, claro que naquela época, com bem menos preparo, com bem menos conhecimento da ciência, com bem menos conhecimento da espiritualidade, é claro que era mais difícil de compreender, né, de entender. Então, no fundo, ainda hoje nós temos pessoas que não conseguem entender. E quando a gente não consegue entender o porquê, ou não consegue entender a doutrina da reencarnação, a gente cai naquele questionamento, né? O porquê das coisas, o porquê que eu passo isso, o porquê que eu passo aquilo, por que existe numa mesma família, né, um membro saudável, outro membro adoecido, por que um nasce pobre, o outro nasce rico, por que um nasce num país onde tem preconceito, o outro nasce num país menos preconceituoso. Enfim, a gente fica olhando as diferenças e não consegue achar explicação que justifique tudo isso. Mas, hoje, querendo buscar a informação, nós já temos. Naquela época, nem isso, né? As pessoas não conseguiam compreender. E por isso também Jesus, acho que falava na medida que dava. Ele sabia que não adiantava querer ensinar filosofia para uma criança que estava sendo alfabetizada. Boa tarde, dona Jamile, seja bem-vinda. E Marcelo diz aqui pra gente, né? Eu amo essa frase, Marcelo: nascer, viver, morrer, reencarnar, essa é a lei.
muito lógico. Para quem não conhece, palavras de Kardec. Quer comentar, Tony? Só não, assim, que esse textozinho aqui, ele ressalta uma coisa tão importante, porque para os judeus daquela época, todas aquelas lutas, aquela violência, né, pela conquista da terra sagrada, foram justificadas. Era daquela forma que se podia conquistar o céu. E Jesus vem e fala, pronto, aquilo passou, tá? Não é nada disso mais. Agora a gente vai conquistar pelo amor, não é mais pela violência. Deixa eu ver que tem mais comentários aqui. Porque Marcelo coloca aqui um comentário em cima do que o Tiago tinha falado, né? Marcelo coloca assim, verdade, Tiago. Agora imagina se é um câncer terminal. Acredito que tanto chorar ao volante de um Jaguar ou de um Fusquinha não faria diferença. Será que amanhã estaremos vivos? É uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Josi, eu também adoro você. Aí o Tiago diz assim, sem dúvida, Marcelo, saúde é o maior patrimônio que podemos ter. Eu diria até, Tiago, que dentro do olhar da reencarnação, talvez não. Talvez o nosso maior patrimônio possa ser uma enfermidade, sim, porque talvez seja essa enfermidade que nós escolhemos como prova, né, para evoluirmos dentro das nossas necessidades espirituais. Então, nem sempre a gente tem que olhar para as enfermidades, mesmo que seja um câncer, como um castigo, como uma falta de sorte. Eu costumo falar isso sempre quando eu estou diante de um paciente oncológico, né? Eu procuro mostrar, principalmente se eu estiver diante de uma pessoa espírita, mostrar as oportunidades evolutivas que podem estar por trás de uma prova como essa. Então, também talvez mudar um pouquinho esse olhar ajuda. A Pri resolveu falar, ela diz assim, infelizmente, acho, sem generalizar, que algumas pessoas tão ricas dos bens materiais, como atrizes e atores, acabam caindo em depressão e alguns tiram suas vidas. Falta o que o dinheiro não compra. Amor. Perfeito. Muito bom. Isso mesmo. Marcelo está agradecendo. Eu adoro também, Marcelo. Ele está dizendo gratidão pelo estudo, obrigado pelo carinho, Gleice, Tony. Beijo para a família do chat, né? Essa interação que fica entre todo mundo que comenta é muito bom. Olá, dona Jamile. Bom, gente, acho melhor a gente parar por aqui. Vamos marcar aqui, Tony, onde que a gente parou? Já marquei aqui, né? No 12. A gente vai iniciar o 10. A gente vai ler a passagem de Isaías 12. Ah, não, peraí. Tem 12. Isso, eu já estou aqui atrasada. Então, semana que vem a gente continua do item 12. Por hoje, nós já estamos com o nosso tempo adiantado, porque eu preciso explicar um pouquinho mais uma vez sobre o nosso atendimento fraterno. Então, de repente, este pode ser um momento em que você esteja se sentindo mais fragilizado, necessitando de um amparo, de uma palavra, de uma orientação, às vezes um atendimento fraterno, que é esse serviço que você vai acessar através, né, do WhatsApp da Casa Espírita, que está passando aqui embaixo agora. É um trabalho que a Casa oferece, que vai ser exatamente um bate-papo, uma conversa à luz da doutrina espírita, e às vezes, justamente uma explicação como essa, de reencarnação, das nossas necessidades de provas e expiações, acalentam o nosso coração, faz a gente entender que nós não estamos esquecidos de Deus, que Deus nos ama sim, é justamente porque Ele nos ama que Ele permite que a gente passe por momentos conturbados para se fortalecer, para crescer. Se a gente parar para pensar no nosso problema de hoje, talvez de fato seja bem difícil a gente entender a necessidade dele. Mas quando a gente para e olha lá para trás, sabe aquele problema que a gente teve há 15 anos atrás? E aí que lá naquela época parecia enorme, hoje a gente olha para trás e fala, nossa, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, como eu amadureci,
como eu cresci. Então, esse olhar que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes nos ajuda, nos fortalece diante dos problemas. E se você estiver passando por um momento como esse, difícil, busca ajuda no nosso atendimento fraterno. Talvez, se o seu problema hoje for um problema de saúde, pode ser que o atendente te encaminhe para uma fluidoterapia, que é o tratamento espiritual, e que agora está acontecendo à distância. Então, funciona da seguinte forma: você entra em contato com o WhatsApp, agenda um atendimento fraterno, passa pelo atendimento fraterno. Se você receber essa orientação para o tratamento, você precisa vir assistir este estudo com a gente toda quinta-feira. A gente encerra agora às 17 horas, e aí passa a orientação, caso alguém esteja fazendo tratamento hoje. Tem um intervalinho de meia hora que pode ir ao banheiro, fazer um lanchinho, mas quando der 17h30, a gente pede que você se recolha num cômodo, de preferência que você possa ficar sozinho, em silêncio, que você possa pegar o evangelho, fazer uma leitura, fazer uma prece, e assim permanecer das 17h30 até as 18 horas, porque é neste horário que a equipe espiritual responsável pela fluidoterapia vai até a sua casa e realiza o tratamento adequado para a sua necessidade. É assim que funciona a fluidoterapia. E no mais, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, por vocês ficarem com a gente. É sempre muito, muito bom, né, a companhia de vocês. Vocês já estão aqui marcando presença toda semana. Quando não aparece, a gente já sente falta. Sabrina está dizendo aqui que ela não sabe o que a gente faz com a hora, né, Tony? Que voa. Também acho. Estou quase reivindicando, Sabrina, o direito da gente fazer um evangelho de 2 horas. Né? Obrigada a todos, então, pessoal. É sempre bom estar com vocês. Semana que vem a gente está de volta. E hoje a gente encerra com a nossa prece. Isso aí. E só fechando também o raciocínio aí, no final das contas, o que a gente vê ali na doutrina espírita mesmo, é o que a gente busca, é a paz de espírito. O problema é que a gente busca, às vezes, nos lugares errados e da forma errada. Né? O que a gente quer é paz de espírito, seja em que condição for. Então, vamos aí agradecer mais uma vez a Deus por esse encontro que passou tão rápido. E se passou rápido é porque teve ali a presença dos nossos amigos espirituais nos emanando de vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. Por isso, esses momentos tão gostosos aqui de encontro com o Evangelho. Agradecer nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, pedir por todos aqueles que nesse momento se encontram perturbados, se encontram aflitos, se encontram desanimados, se encontram infelizes, e se encontram enfermos, que possam todos ser atendidos pela espiritualidade de luz, que possam elevar os seus pensamentos a esses amigos espirituais, que imediatamente sentirão sua presença, sentirão o seu conforto. Que tenhamos todos muita paz, muita harmonia e muito amor no coração. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. É isso. Meus queridos, boa semana para vocês. Até a próxima quinta. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, Tony. Brigadu. Tchau, amor. Oi? Acho que você que vai ter que colocar a vinhetinha de fechar.